Bem, meu irmão, minha irmã, nós estamos retornando à nossa programação e lembrando sempre que você pode continuar participando pelo WhatsApp através do telefone 981260055, 981260055. E continuando nossa programação e aproveitando a presença do nosso irmão João Flávio Martinez, que é um dos palestrantes do 14º Congresso que teremos aqui em outubro, a partir do dia 7 até o dia 12, ele tem algumas respostas a dar a perguntas que internautas nos fazem. Ele acabou de falar alguma coisa a respeito, bastante coisa a respeito do entendimento mórmon e entendimento adventista a respeito da raça negra. E talvez seja essa uma pergunta que você queira fazer, a respeito de como surgiu a raça negra. Mas também é interessante perguntar, Adão e Eva também eram negros? Eram brancos? Eu creio que pelo conhecimento do nosso irmão, ele tem alguma coisa a dizer a respeito de como surgiu a raça negra ou vice-versa. Pastor? Bem, o internauta, o telespectador, o ouvinte, ele tem a mente criada. Ok, não estava ligado, né? O nosso internauta, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, ele tem a mente criativa e, como diziam os grandes filósofos, né? A virtude não está na resposta, mas sim na pergunta. E essa é uma pergunta interessante. Como surgiu o negro? Como surgiu o branco? Como surgiu o ocidental, o oriental, o asiático, o amarelo? Bem, Dr. Adalto Lourenço, que é um pesquisador cientista evangélico, ele tem um vídeo sobre isso no YouTube. Você pode procurar lá, Dr. Adalto Lourenço, negro. Escreve Adalto Lourenço, raça negra. Ele vai explicar tudo isso. Ainda mês passado, estávamos tendo hebraico lá na nossa escola teológica, em Rio Preto, e o professor de hebraico estava explicando sobre a palavra Adão, ou Adão, em hebraico, que significa, pastor Edson Miranda, vermelho. Então, Adão, ele não era branco. Ele era bem moreno, talvez mais moreno que o pastor Edson Miranda. Só não devia ser baixinho e gordinho como ele. Sim. Mas, com certeza, muito mais inteligente que todos nós aqui também. Então, o Adão, ele continha, ele e a Eva, na sua genética, todos os biotipos que gerou a raça humana. Sim. Tá entendendo? Então, se nós fizermos uma pesquisa, isso já foi feito, é isso que eu comecei falando no meu sermão, isso já foi feito. Não existe duas raças. A gente achava que havia raças, porque os evolucionistas é que achavam que o asiático evoluiu de um outro tipo de primata. Os ocidentais evoluíram de uma outra espécie de primatas. Então eles achavam que havia vários troncos genealógicos de evolução e que por isso havia as raças. Mas não, a hora que você estuda o DNA dessas pessoas, é humano. Não é o meu olho puxadinho ou minha cor da pele que identifica a minha pessoa como um outro ser. Não, nós somos seres humanos. Seria o mesmo que assumiu a teologia da evolução, que não existe. Eles tentaram, eles pensaram nisso no início, mas quando a gente analisa, a própria ciência comprovou isso, quando a gente analisa a natureza humana, nós observamos que só há um ser humano, independente da cor da pele. Então, aonde estava o negro? Estava em Adão. Onde estava o loiro? Estava em Adão. Onde estava o amarelo? Estava em Adão. Aonde estava o asiático ou ocidental? Tudo em Adão. Na genética de Adão estava todos ali. Como todos nós. Como todos nós. Então até o nosso cooperador ali, o nosso Passos ali, o nosso Gabriel que faz a técnica ali, ele falou, né, que essa mudança na humanidade, houve uma adaptação. Isso faz parte, é a microevolução. Nós não cremos em macroevolução, mas a microevolução acontece.
Né? Então, veja, eu sou tão ser humano quanto um esquimó. Mas se você trouxer um esquimó aqui para Santos, ele morre. Porque o calor mata ele. Ele não se adapta mais ao calor de Santos. Sim. Mas se você me pegar e me levar lá onde vive o esquimó, eu não fico uma semana lá sem morrer. Então, quer dizer, houve uma adaptação biológica. Isso existe. Existe, sim. Tá entendendo? Então, eu não estou querendo entrar nos méritos científicos, porque eu não sou cientista, eu sou teólogo. O doutor Adalto Lourenço, ele é. Você pode dar um Google aí, ou no YouTube, procurá-lo. Com certeza você vai encontrar sobre esta questão. Realmente. Tem outra pergunta aqui que nosso irmão Silva, ele quer saber a respeito da religião islâmica. Ele diz: a religião islâmica está presente no Brasil. É uma seita ou não? É uma religião e também é uma seita. E, diga-se de passagem, uma seita perigosíssima. Há países no mundo que proíbem o islamismo. Há países no mundo que o Islã não pode construir mesquita, não pode se reunir, porque o Islã, ele não é só uma religião, ele é um partido político. Ele tem um viés político, ele não divide Estado e igreja. Tanto que as comunidades muçulmanas no Brasil, que são muçulmanos praticantes no Brasil, é 1,5 milhão mais ou menos. Mas as comunidades muçulmanas no Brasil, porque árabe tem 12 milhões, né? Mas as comunidades muçulmanas no Brasil, elas estão aonde? Em fronteiras. Tem muito aqui em São Paulo, mas principalmente na tríplice fronteira do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Então você vai encontrar ali nessas fronteiras comunidades muçulmanas. Aqui no Paraná nós temos. Então o que acontece? A ideia deles é criar poder, criar força e declarar um Estado Islâmico independente. É a religião que mais cresce no mundo hoje em dia, É por causa da questão de multiplicação de filhos. Eles estão vivendo um crescimento desenfreado porque cada mãe muçulmana tem vários filhos e o marido pode ter 4 esposas. Então, devido à questão demográfica, nós temos aí um crescimento islâmico. E o que eu acho engraçado, que eu estava outro dia vendo a chegada de refugiados na Europa, tudo, a mulherada chega com o véu na cabeça, com a burca na cabeça. Devia chegar já na alfândega, o alfandegário, eu falei: minha senhora, aqui não pode ter burca na cabeça, a senhora tira. Porque a mulher ocidental, quando chega num país muçulmano, tem que ter burca na cabeça. Então a mulher muçulmana, quando vem para o Ocidente, tem que tirar a burca da cabeça. Quem fala isso é Yarsi Ali. Yarsi Ali foi uma das maiores pesquisadoras sobre islamismo. Ela foi muçulmana, ela fugiu de Mondaguisco, como é que chama a cidade dela? Ai, meu Deus, não lembro nem o país, nem a capital. Mas é na África. Ela vai para a Holanda, depois ela vem para os Estados Unidos. Ela esteve aqui no Brasil. Se você escrever Yarsi Ali com Y, tá? Yarsi Ali com H, Yarsi, lá no YouTube, você vai encontrar, você que está nos assistindo e ouvindo, uma entrevista dela no Roda Viva. Ela esteve aqui no Brasil, é uma mulher fantástica. Então ela fala dessa questão sociológica envolvendo os muçulmanos. E que nós deveríamos endurecer para eles, sim. Aqui em Santos tem uma mesquita aqui. Aqui na Afonso Pena. Eu já estive lá, inclusive, fiz uma entrevista com uma pessoa lá. Embora essa mesquita aqui é meio ecumênica, né? Tem umas coisas meio engraçadas aí nessa mesquita. Esses muçulmanos aí são meio paraguaios, pelo que eu percebi, né? Quem me disse isso, inclusive, foi o senhor Nassib, que é um muçulmano que eu conheci lá em Rio Preto. Ele falou: no Brasil tem muita muçulmana meio paraguaia. Quer dizer, ele dá quis dizer entender, né? Pirateado, né? Essa é a ideia. Não estamos desmerecendo o Paraguai, nem estamos desmerecendo os muçulmanos. Isso é a ideia do seu Nassib, é que nós temos muçulmanos não muito praticantes. Mas, infelizmente, os muçulmanos praticantes estão crescendo no Brasil. Por exemplo, o Hamas recebeu dinheiro, a Polícia Federal Brasileira identificou, lá da minha cidade, porque lá tem uma comunidade grande árabe. E o Hamas recebeu dinheiro para terrorismo lá em Israel, aqui do Brasil. Tá entendendo? Nós tivemos, as pessoas não falam muito, mas aquele atentado na escola em Realengo foi um atentado islâmico. O muçulmano entrou na escola, sim, ele era muçulmano. Sim. E ele disse que ia matar os infiéis. E a mídia, porque essa mídia esquerdopata que nós temos no Brasil, ela é engraçada, rapaz.
ela só gosta do errado, é uma coisa que é satânica mesmo. É impressionante, tem que botar a mão na cabeça dos caras, dos jornalistas. A Universal faz aquele culto dos empresários, né? Devia fazer o culto do jornalista, para expulsar o demônio desses caras. Eles estão endemoniados, eles não conseguem ver, não tem espírito crítico. Não tem espírito crítico. Então, por exemplo, as duas lésbicas lá castraram o menino, depois esquartejaram e mataram. Porque eram duas lésbicas. Não houve a mídia divulgação. Não divulgou. Não houve divulgação. Mas no Facebook, nas mídias não sociais, houve, tá aparecendo. mas a grande mídia calou-se. Sim, sim. Aí quando morre uma criança de bala perdida no Rio de Janeiro, e lamentamos por isso, pronto, é a polícia e divulgação e mídia em cima daquilo. Quer dizer, é uma esquerdopatia com relação ao islamismo. Agora, ontem, acho que anteontem, tinha uma muçulmana lá falando na Ana Maria Braga. Outro dia ela chegou a fazer a estupidez, que é uma coisa muito comum na vida dela, né? De botar uma burca. Então, quer dizer, a mídia, ela dá ibope para coisas que não prestam. E eu falo sem pingo de medo aqui. O islamismo é uma religião que destrói a sociedade. O islamismo é um câncer. É um câncer. De todas as seitas, uma das mais perigosas do planeta é o islamismo. Se eu fosse um dirigente nacional, se eu tivesse influência, eu ia fomentar no Brasil para que nós fizéssemos leis, para que não aceitássemos, não só muçulmanos em nosso país, mas não aceitássemos a prática do islamismo. Porque eu sou um defensor ferrenho da liberdade de expressão, mas a gente tem que também aplicar a lei da reciprocidade. Onde é a capital do Islã? Arábia Saudita. Pode ter igreja lá? Não pode. Então não vai ter mesquita aqui. Fecha as mesquitas. Exatamente. O príncipe aí, ó, quando você liberar aí na Arábia Saudita fazer igreja, nós liberamos aqui as mesquitas, tá? Tudo bem. Outra coisa, se você entrar na Arábia Saudita e resolver não jejuar no dia do Ramadã, você vai preso. Primeiro você leva 40 chibatadas em praça pública e depois vai preso. Então vamos criminalizar o islamismo aqui também. Eu acho que o Ocidente tem que parar com essa frescura. Nós precisamos tomar posicionamento. É uma questão de... Está errado. Claro que está errado. Os muçulmanos, os países muçulmanos estão errados. Agora, se nós deixarmos eles islamizar o nosso país... Que é cristão, né? Não, mas não só por isso. Se um país é islamizado, acaba as liberdades. É engraçado que eles estão... Hoje, a maior fuga de imigrantes do mundo vem de países muçulmanos. E ele sai de lá com essa droga, com essa ideologia islâmica, e traz para cá. Na Inglaterra tem guetos, e na França tem guetos islâmicos que nem a polícia entra. Agora é a lei do cacique islâmico. Aqui no Brasil tem isso também, né? Por enquanto não é com o islamismo, é com o índio, né? Aqui índio manda, né? Ninguém entra, aqui justiça de índio. Ô, índio, você é brasileiro, né? Mas no caso dos muçulmanos, há algo parecido. Então eles fazem guetos islâmicos, inclusive cortam os clitóris das meninas, porque essa incisão de clitóris existe na religião islâmica, não em todas as facções, mas existem. Então é um absurdo, meu caro. Então eu sei que alguns que estão nos ouvindo pela rádio vão dizer, o pastor João Flávio é radical. E não é, querido. Vai estudar o assunto, que é problemático. A gente não deveria, o Brasil como nação, não deveria facilitar isso aí, não. Deveríamos acompanhar isso aí certinho, tá certo? Porque o povo brasileiro precisa ser alertado. Se a pessoa não tem um conhecimento, ela acaba engolindo qualquer coisa, e eu acho isso gravíssimo. É gravíssimo mesmo. Ainda temos uns 5 minutos aqui, pastor. Do nosso irmão Alami, ele faz a pergunta: eu posso ser batizado nas águas em outra congregação? Depois de ser batizado nas águas, o que verdadeiramente acontece conosco? Ou seja, ele já é batizado, se de repente for para uma outra igreja que exige um batismo, mesmo sendo batizado, é correto ele ser batizado de novo? Então, em Efésios capítulo 4, do verso 6 em diante, vai falar que é só um Senhor, um só Deus, uma só fé. Sim. E um só batismo. A Bíblia é muito clara que é um só batismo. Vamos imaginar que ele venha de uma seita. Então, obviamente, que o batismo dele não é válido. Sim. Ele deve ser rebatizado. Na verdade, batizado, porque aquele batismo não valeu. Sim. Por exemplo,
nós batizamos nesses últimos 4 anos 5 ex-adventistas na nossa igreja. Eu quero dizer aos adventistas que, assim como diz o Baldo Torres no livro O Adventismo, que vocês têm muito prazer em batizar outros cristãos, eu também tenho muito prazer em batizar ex-adventistas. E nós batizamos 5 ex-adventistas, para a glória de Deus. E eu expliquei para eles o porquê eles tinham que se batizar. Porque, por exemplo, o adventista, quando ele vai se batizar, ele tem que escrever lá se crê que Ellen White é o espírito de profecia. Você acredita que tem até uma oração para aceitar Ellen White como mensageira do Senhor? Pode. Tem um vídeo na internet, a pessoa tem que aceitar Ellen G. White como espírito do Senhor. Tem que pergunta na ficha de batismo quantos livros leu do espírito de profecia. Então a pessoa que foi batizada no adventismo, ela não foi batizada em Cristo, ela foi batizada em Ellen G. White. Então, neste caso, deve se batizar novamente, porque o primeiro batismo não é válido. Também entendo que a pessoa que se batizou enquanto criança e não tinha consciência do que estava fazendo, apesar de ter feito a profissão de fé depois, deve se batizar. Embora eu pessoalmente entenda que as igrejas que fazem batismo infantil, que são protestantes, estão erradas, mas a profissão de fé já é suficiente. Tá? Mas o certo é batizar nas águas adulto com a confissão de pecados, porque bebê não tem pecado, né? É verdade. Bom, nós já estamos terminando a nossa programação, que está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Você no celular, basta você digitar aí na plataforma ali de pesquisa, IEPaz ou Panorama Bíblico, e você vai acessar ali a página da Igreja Evangélica da Paz. E ali você entra direto na transmissão ao vivo da nossa igreja aqui, dos nossos estúdios. Bom, só para deixar mais alertado nossos irmãos, o pastor João Flávio Martinez é um dos palestrantes do nosso congresso aqui, o 14º Congresso Nacional Apologético, pastor Natanael Rinaldi. E ele estará presente não só em uma palestra, mas diversas palestras, e também vamos ter muitos outros palestrantes aqui colaborando com a gente. E se você puder, faça a sua inscrição, entre em contato aqui com a igreja através do telefone 3232-4337 e faça a sua inscrição pelo telefone, deixe o seu nome, deixe o seu telefone, você pode trazer outras pessoas também para se inscrever, ou também através do WhatsApp, 981260055, 981260055. Deixe o seu nome ali, deixe o seu telefone e nós vamos fazer a sua inscrição. Nesse momento nós vamos orar para os nossos irmãos que nos ligaram pedindo oração. Devido ao adiantado da hora, gostaria que o nosso irmão o pastor João Flávio Martinez fizesse essa oração final. Eterno, bondoso e querido Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos nesta manhã pelo privilégio que tivemos de estar aqui e de fazermos este programa. Oramos também, ó Deus, por todos os nossos amados ouvintes, os que estão enfermados, os que estão acamados, enfrentando problemas. Nós apresentamos eles diante do Senhor e pedimos a tua bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Deus abençoe os teus filhos, guarde-os, livre-os do mal, para a tua glória. Amém.